Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um resumão da semana para a gente saber aí, relembrar, né, o que ocorreu durante essa semana. Foi uma semana até agitada, né, para aqueles que não puderam acompanhar o noticiário ou que acompanharam, mas querem relembrar o que ocorreu. Tivemos intervenção em partido, tivemos intervenção em município, decisões judiciais, enfim, polêmica de novo voltando à Assembleia Legislativa. Tem muita coisa para a gente relembrar. Vem comigo! Bom, a semana começou com a informação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, declarou inconstitucionais os atos que elevaram a condição de procuradores do município de Palmas, analistas técnicos jurídicos, né? Essa é uma polêmica de muitos anos e que vem aí desde praticamente o início do governo Carlos Amasta em Palmas, que questionou isso, quer dizer, que ministros, técnicos jurídicos estavam exercendo a função de procuradores. Houve então esse questionamento, a prefeitura entrou com ação direta de inconstitucionalidade, passou pelo TJ, uma grande demanda judicial, foi para o Supremo e agora essa decisão de que realmente seria inconstitucional. A Associação dos Procuradores que diz que vai aguardar a publicação do acórdão do Supremo para se manifestar, e nós vamos estar acompanhando essa história. Bom, a CPI do Prev Palmas se reuniu já sob a nova direção, né, com novos membros, presidido pelo vereador Milton Neres, e decidiu, ratificou, né, na verdade, uma informação que já tinha sido passada pelos antigos membros de que a CPI vai pedir a devolução dos 50 milhões de reais à Caixa Econômica Federal, o valor que foi retirado da Caixa para investir no tal Cais Mauá. Segundo os vereadores, há um problema de autorização, precisaria de 3 assinaturas, me parece só tinham 2 assinaturas, e por isso então os vereadores vão pedir que a Caixa devolva esse dinheiro. Uma briga judicial com certeza vai se arrastar por algum tempo. A CPI decidiu também reconvocar, dessa vez intimar por um oficial de justiça, o ex-presidente do Prev Palmas, o Max Fleury, desde o ano passado, desde o início dos trabalhos, que a CPI tenta ouvi-lo e ele não atende os pedidos de depoimento, então agora vai ser intimado, e se não for após intimação por um oficial de justiça, após um acordo, uma extensão de um convênio que a prefeitura tem com o TJ, vai estender para a Câmara. Se o Max Fleury não for depor, ele terá que ir sob condução coercitiva, e tem que ir mesmo e tem que falar. Outro tema também, os vereadores de Palmas destrancaram a pauta que estava trancada desde o início de março por conta de uns vetos da prefeita que precisavam ser apreciados. Não foram apreciados, tinha uma conversa ali, o próprio presidente falou que estava tendo as articulações e por isso que demorou um pouquinho, segundo ele, para destravar essa pauta. Enfim, agora destravada, e foram derrubados, mantidos todos os vetos, da prefeita Cíntia Ribeiro, e agora matéria sem muita importância, sem muito peso, mas que estava atrapalhando a pauta da Câmara. E agora a Câmara vai poder trabalhar normalmente. A polícia concluiu que foi mesmo o vice-prefeito de Novo Acordo, o tal do Letim Leitão, o responsável, o mandante pelo atentado contra a vida do prefeito da cidade, Doutorzinho, no dia 9 de janeiro deste ano. Ele está preso desde 2 dias, se eu não me engano, depois do episódio, mas falava que era inocente, mas a polícia concluiu o inquérito dizendo que não, que foi realmente ele que foi o mandante. Lembrando que 2 pessoas, teve um empresário que contratou um cara que seria ligado ao PCC, uma história assim, e esse cara foi lá, tentou matar, e é uma história meio de cinema, né? E aí, segundo a polícia, o Letim Leitão já tinha pago no ano passado para se fazer esse serviço. Aí as pessoas pegaram o dinheiro e fugiram, não fizeram, e agora tentaram fazer, mas
graças a Deus aí o prefeito está bem, não corre risco nenhum, está trabalhando normalmente, ainda bem. Vamos ver agora o julgamento, como que vai ser, se ele vai ser condenado ou não. Ou primeiro tem que ser denunciado pelo Ministério Público, vamos aguardar também isso aí. Bom, tem outra polêmica agora que deve tomar conta da Assembleia, essa semana deve ser discutido isso, que é a medida provisória número 5 do governo do estado, que tenta regularizar, na verdade, estabelecer uma jornada especial para os servidores da saúde, tanto médicos, enfermeiros, enfim, os servidores da saúde. O que ocorre? O trabalhador normal, ele tem direito a feriado, domingos e tal, sábado. Já o profissional da saúde não, ele vive fazendo plantão, tem toda essa história, então precisa de um regime especial para organizar essa jornada de trabalho. E isso vem sendo alvo de demandas judiciais, discussões enormes aí entre os sindicatos e o governo, e agora o governo, o Palácio Araguaia mandou essa medida provisória, mas já está gerando polêmica. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, por exemplo, falou ao CT que já discorda de alguns pontos, apresentou uma contraproposta agora essa semana e deve ser feita uma audiência pública e a Assembleia deve discutir mais esse tema envolvendo os servidores do Estado da área de saúde aqui durante a semana, correto? A prefeita Cíntia Ribeiro completou um ano de mandato no dia 3, lembrando que no dia 3 de abril do ano passado o ex-prefeito Carlos Amasta renunciou ao mandato e ela assumiu, e o interesse, ela anunciou lá o cronograma de pagamento das progressões, que era um ponto de atrito entre a gestão e os servidores. Agora parece que a questão está pacificada, e durante a entrevista, também no discurso, a Cíntia deu as alfinetadas no antecessor, disse que a transição feita por Amasta foi muito desagradável, lembrando que a prefeita pegou um município com grande parte do orçamento já comprometido, os vereadores falando de pedalada fiscal do Amasta, no valor de até 36 milhões de reais, enfim, passou por grandes sufoco na área financeira da prefeitura por conta, segundo o município, segundo os vereadores, dessa situação. O vereador Milton Nery chegou a falar que o Amasta teria deixado uma dívida de 100 milhões de reais para a Cíntia pagar, enfim, não foi uma transição realmente muito tranquila, inclusive é o ponto, inclusive, que está causando esse afastamento, até a Cíntia falou isso, que o PSB está afastado da gestão e pelo jeito vai ficar afastado mesmo da gestão, deve tentar uma carreira solo aí para 2020. O primeiro suplente da senadora Cátia Abreu, o bispo Guaraci, assumiu o comando do PSL no Tocantins no dia 26. Foi uma grande surpresa. O ex-presidente regional do PSL, Antônio Jorge, esteve com o presidente nacional, o Luciano Piva, né, no ano passado, e obteve a garantia de que continuaria no comando, né, e agora de repente veio essa decisão. Muitos bolsonaristas ficaram decepcionados, e o ex-candidato a governador do ano passado do PSL, Dr. César Simoni, rasgou o verbo, disse que o partido voltou a fazer fisiologismo e já anunciou a sua desfiliação. Já o ex-candidato a senador do PSL, o policial federal Farley Meyer, ele disse que não, que vai dar um voto de crédito ao bispo Guaraci e continuará do partido, né? Então, aí mostra realmente uma movimentação pragmática do governo Bolsonaro. E não era de ser diferente. Apesar que o doutor Simoni fala que acredita que o Bolsonaro não está sabendo dessa situação, não sei se o Luciano Piva ia tomar uma decisão dessa sem escutar o Bolsonaro. Mas, de toda forma, vamos ver onde isso vai dar. O ex-vereador Carlos Braga assumiu a Secretaria de Governo e Relações Institucionais da prefeita Cíntia Ribeiro aqui em Palmas. Uma clara sinalização de que a prefeita está montando a sua estrutura política dentro do governo, pensando com certeza nas eleições de 2020, inclusive quando perguntada naquele evento do ano de aniversário de se ela pensava em reeleição, ela perguntou de novo, de volta, por que não, né? Então, e essa movimentação com o Carlos Braga, que já vem de vários dias,
mostrou claramente que a Cíntia está assim focada em 2020 e tentando suprir uma área que eu sempre disse aqui, sempre escrevi nos meus Bom Dia, dizendo que ela não tem musculatura política e precisava construir essa musculatura política que só a questão da gestão não resolvia. Um outro movimento interessante é que o César Guimarães, que era o secretário de governo, vai para a Secretaria Estadual, Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos e Captação de Recursos e Energias Sustentáveis, que era ocupado pelo advogado Eduardo Mantuan, noivo da prefeita, e o Mantuan está assumindo a empresa SEAP Autogestão em Saúde, que cuida da saúde dos servidores federais, numa articulação verde, isso é importante, do senador Eduardo Gomes, que mostra uma proximidade cada vez maior entre Eduardo Gomes e a prefeita Cíntia Ribeiro. E aí, como eu já disse, né, já tenho colocado isso, tá com cara aí. Lembrando que uma coisa importante da semana também, que na coluna do CT eu falei que o Eduardo Gomes está distanciado do Palácio Araguaia, não está satisfeito, então junto à fome com a vontade de comer, e aí pode surgir um novo grupo político. Hoje o governo caminha a ser um grupo político, você tem aí o Amassa como franco atirador, dando tiro para todo lado, mas muito enfraquecido pelas derrotas sucessivas de 2018. Agora, se juntar a Cíntia com o Eduardo Gomes, e aí poderia vir na esteira, por exemplo, o Laurez Moreira, que é adversário do Carlesse, o próprio Ronaldo Dimas, quem sabe, ou dizem que o Ronaldo Dimas também não anda muito satisfeito e é muito ligado ao Gomes, então de repente pode robustecer um grupo aí de oposição ao Palácio Araguaia. Isso é importante e vamos ficar atento a isso. Tivemos também outro também que não está muito satisfeito, o desabafo do Eduardo Siqueira Campos, deputado estadual, em relação à medida provisória do congelamento das progressões, em que foi derrubada no segundo turno de votação, uma emenda dele que foi muito estudada, muito discutido com os sindicatos e que agradava os sindicatos, e foi acertado nas comissões de Finanças e Defesa do Consumidor, ficou tudo tranquilo. Quando foi plenário, aprovou em primeira votação, na segunda votação apareceu uma emenda do nada e derrubou aí uma emenda, uma votação em destaque, e aí derrubou essa emenda do Eduardo, e ele se mostrou muito chateado, muito satisfeito com essa situação. O Eduardo Siqueira e Eduardo Gomes são dois grandes articuladores políticos desse estado. E juntando aí, de repente, formação de um novo bloco aí, vai dar problema para o governo do estado, ele que fique atento a essa movimentação. Bom, a Justiça declarou inelegíveis a ex-prefeita de Lajeado, Márcia da Costa Reis, e o vereador Adão Tavares, do PTN, num processo, numa AIGE movido pelo ex-candidato a prefeito de 2016, o Júnior Bandeira, que acusava a prefeita de doação irregular de terrenos e transferência fraudulenta de domicílio eleitoral. Então, começa a se movimentar. Nós tivemos também o ex-prefeito de Araguaína, Valuar Barros, condenado por improbidade administrativa, que teve também direitos políticos suspensos por 8 anos numa contratação irregular de empresa de publicidade. E ainda, olha só, os gestores têm que tomar cuidado. O Tribunal de Contas do Estado deu um parecer prévio pela rejeição das contas de 2016 do ex-prefeito de Colina, José Santana, que já tem também parecer contra as contas de 2014 e 2015. Uma situação bem delicada do petista José Santana, um prefeito muito experiente, um político muito experiente e muito forte lá em Colinas do Tocantins. E ainda na gestão municipal, o governador Mauro Carlesse atendeu um pedido do TCE e decretou intervenção de 90 dias em Ponte Alta do Bom Jesus contra o prefeito Iporã da Fonseca Milhomem, do PV. O prefeito não prestou contas, não informou contratos e licitações que realizou desde o início da gestão, e por isso a intervenção. Teve gente que tentou aí ter um cheirinho do passado, quando havia intervenções políticas, se dizia, né? Não, na verdade nada, a questão aqui foi técnica, conforme o parecer do TSE, muito técnica. Então, vai assumir como interventor, por escolha do governador, o vereador Alessandro Diniz Chaves, do PP.
né, que está assumindo esse município por 90 dias até que essa situação seja resolvida. Essa questão da gestão pública, pessoal, hoje é muito séria. O gestor que não tomar cuidado, se não for meticuloso, muito cuidadoso com as contas, com detalhes das contas, ele entra numa situação muito difícil. Imagina então aquele que não informa contas para o TCE, licitação, contrato. Não tem cabimento. Se isso for verdade, realmente é um absurdo total, correto? Bom, essas foram então as principais informações da nossa semana política aqui do nosso estado. Espero que você curta esse domingo, tenha um domingo maravilhoso aí, e na segunda-feira, com a graça de Deus, mais uma semana aí firme de muito trabalho que teremos pela frente. Um abraço a todos e até a próxima.